Inovação, segurança, programação, tecnologia, desenvolvimento. Começa aqui. Let's begin. DevSecOps. DevSecOps. O seu podcast de segurança em tecnologia. Olá, jovens, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DevSecOps Podcast. Eu sou o Cássio Pereira. Eu sou o Benhor. E eu sou o Marcos Santos. E é uma honra no episódio. Calma, que a gente vai apresentar nossa convidada de hoje. É uma honra ter ela aqui hoje, porque, segundo informações, segundo fontes, segundo especialistas, né, como dizem, ela disse que começou na área por conta da gente, Marcos. Ouviu no podcast, ouviu no nosso material aí. Isso é a prova que isso aqui tá funcionando. Pro bem ou pro mal. Vamos descobrir se é pro bem ou pro mal, né? Aí, tá funcionando. Estamos fazendo o nosso trabalho aí. Tá funcionando. E vale destacar também que você fazendo essa dublagem enquanto a abertura vai tocando aqui, já chega já, tá? Pode parar. Parei. Hashtag parei. Benhur, o que você acha dessa dublagem dele aí enquanto... Não é dublagem, né? Como é que fala? O lip sync, né? Lip sync. Ah, cara. Não aguento mais isso aqui. Me lembra do Fucker and Sucker, do Cacete do Planeta, e agora eu cheguei a idade. Nossa, Peguei sua idade. Essa é mais velha que andar pra trás, velho. Bom, pessoal, antes de falar do episódio e do nosso convidada de hoje, a gente vai falar, vale lembrar, né, que o DevSecOps Podcast tem o apoio da Checkmarx da Nova 8, que são especializados em segurança de sistemas de código seguro, e o link da Nova 8, que é a distribuidora da Checkmarx do Brasil, tá abaixo na descrição do episódio no YouTube e também no devsecopspodcast.com.br, onde também acompanha todos os episódios, tá tudo lá. Lembra que se você tá buscando soluções em AppSec, a Digital Oak tem um portfólio completo para você, desde treinamento, SAST, SCA, DAST, que você imaginar de AppSec os caras têm lá, de solução para oferecer, e serviço também, tá? Em parceria com a Gold Security, que é especializada em Application Security. Se você quiser desenvolver software seguro, na introdução aos seus times aí, como é que a gente faz código seguro, software seguro de uma maneira geral, fale com a Gold Security também. Bom, episódio muito aguardado, pelo menos por mim. A gente tentou já marcar a agenda e não vai e vem e volta. Mas finalmente ela tá aqui, deu certo hoje. E a gente tá aqui hoje com a Marília. Marília, muito obrigado pelo seu tempo, obrigado por ter aceito o convite. Se apresenta aí, pessoal, fala quem você é, da onde você veio, pra onde você vai, e aí a gente começa a nossa discussão aqui. Bem-vinda mais uma vez. Agradeço. Então, é um sonho estar aqui, tô muito feliz, porque eu comecei muito com o YouTube do Cássio, então foi a minha mão na roda no começo. Então, gente, meu nome é Marília, para quem não me conhece, Marília Rocha. Eu sou do Recife, tô me mudando agora pro Porto. Sexta-feira, já tô aqui com as coisas da viagem. Aê. Tá uma loucura aqui as coisas. Caramba, já é sexta-feira, cara. Pô, muito rápido. Muito rápido. Foi tudo muito rápido. Minha Nossa Senhora, eu não esperava, então tô tendo que empacotar toda a minha vida em uma semana, praticamente. E eu comecei fazendo faculdade. Assim, vou contar um pouquinho da história do começo. Eu sou de uma cidade do interior, que não é Recife, é uma cidade bem mais pro interior de Pernambuco. Fala o nome. É Goiânia. Um beijo pro pessoal de Goiânia que tá assistindo, que, por incrível que pareça, tem muita gente de segurança em Goiânia, por incrível que pareça, que vem pra Recife. E eu perguntei o nome porque minha família, do lado da minha mãe, eles são de uma cidade chamada Pesqueira, sertão de Pernambuco. Sim. Viu só? E eu tenho primo em Arco Verde, tem parente meu pai mora em Toritama hoje, é tudo ali em Pernambuco, tudo aquela galera ali. Mas enfim. Essa roupa foi de Toritama. Tá vendo só? É nosso shopping. Minha família é de Canhotinho. Toritama, nosso praia. Pra quem não sabe, Toritama é a capital do jeans, né? Muita indústria lá e muita coisa lá. Meu pai trabalha com isso hoje lá, enfim. Continue, Marília, manda bala aí. Então, adoro Toritama, viu? Seu pai mandar mimos. Boa. Aí eu sou de Goiânia, mas assim, lá não tinha tanta perspectiva das coisas, é uma cidade bem pequena, não tem longe de ter algum cenário de tecnologia. Então eu fiz uma escola técnica, tinha um curso de redes, mas eu não fiz o curso de redes de computadores. Mas como era perto de mim, eu comecei a saber de algumas coisas. Eu vi o pessoal falando de Linux, eu ficava, nossa, o que é Linux? Aí eles respondiam sistema operacional, aí eu... que é sistema operacional e ir atrás. Na época eu também estava com as amizades do pessoal de redes, mas enfim, eu acabei optando pelo curso de Direito na faculdade, porque eu ganhei uma bolsa. Eu passei na UFPB e também ganhei uma bolsa na PUC, na Universidade Católica daqui, para cursar Direito.
E essa bolsa, ela também dava a assistência para eu morar lá, porque meus pais não tinham condição de me manter em Recife, na capital. Eu passei em outros cursos até pelo ProUni, Ciência da Computação e tudo mais, mas assim, na Católica eu tinha a opção de moradia, e isso fez toda a diferença, porque eu não tinha condição de morar em Recife. Aí eu fui fazer o curso de Direito, mas porque era para fazer uma universidade e ter uma moradia também e alimentação e tudo que eles davam ajuda na bolsa da universidade, que era uma bolsa da própria universidade, não era uma bolsa do ProUni. Hoje em dia eu acredito que essa bolsa nem exista mais. Enfim, e aí eu fui fazer Direito, mas assim, todo o meu curso eu gostava já da parte de riscos, já ia codando algumas coisas. Comecei o estágio. No meu primeiro estágio, comecei a automatizar a planilha do Excel com Python e a galera ficava, minha nossa, você mudou vidas aqui, porque eu fazia umas automaçõezinhas básicas. E aí eu falei, não, eu gosto disso. Aí eu consegui arrumar um estágio na Assembleia Legislativa e ir para a parte de governança, que era a parte de direito mais ligada com segurança, que era a parte que tinha riscos e tal. Então eu falei, caras, eu vou por aqui porque pode ser um caminho para chegar no que eu quero lá na frente. E aí eu fui, chegando lá, por ironia do destino ou não, tinha muita coisa para fazer além de governança. Tinha que configurar firewall, enfim, era um segurança da informação, era um estágio em segurança da informação. Eu achei que ia fazer adequação de norma e tal, e chegando lá, vai fazer isso, mas vai também configurar firewall, ver todas as coisas. No final foi ótimo, porque eu aprendi muito. E aí eu já entendi que era aquilo que eu queria, ir para segurança. Quando chegou no final do curso, eu tirei o AB, passei na prova, mas foi só para dar orgulho a meu pai, ele pegou, e tal, minha filha é doutora, que tem aquilo no interior, né? Ainda é doutora, não sei. Orgulho da família e tal, primeira pessoa da família a se formar na universidade. Mas eu falei, ó, tá aqui, mas eu não quero advogar. Aí foi quando o meu antigo gestor, ele foi para uma fábrica de automóveis que tem em Goiânia, montar uma equipe de segurança da informação. Aí, como ele gostava muito de mim, ele me chamou e a gente começou a montar um time lá. E nesse time já era com uma pegada mais de ofensiva, tinha também já a parte mais de AppSec, DevSecOps. Era aquele time que faz tudo. O time que está começando é o time que vai fazer tudo. E eu aprendi muito e fiquei 1 ano lá. Depois eu fui para a Natura, onde eu trabalhei com pessoas incríveis. E depois, aí vem o grande podcast na minha vida. De AppSec, comecei a gostar de AppSec e o meu líder fazia, olha, AppSec vai ser o futuro. Naquela época a gente tinha ideia de que AppSec era tipo assim, AppSec e DevSecOps tinha acabado de eclodir coisa de cloud e tudo. Ele falou, ó, é o futuro. E surgiu a vaga no Mercado Livre. Eu vi no LinkedIn. Eu falei, não, eu tenho que entrar. Só que assim, eu não estava tão muito preparada. Então, o que foi que eu fiz? Eu fui no canal do Cássio, que tinham me indicado, meu amigo de Goiânia. Aí tinha uma playlist lá explicando a OWASP Top 10. Ele explicava cada vulnerabilidade, inclusive ainda tem, que eu vi esses dias. Cada vulnerabilidade. Tá lá. Impacto. Tá lá. Eu tava mandando pro meu primo, que ele tá estudando agora, e eu mandei o do canal. Aí eu vi, nossa, eu estudei como se fosse para concurso, essa playlist do Cássio. Eu pegava a documentação, pegava o ASP, pegava a playlist. Aí quando foi, a minha sacada foi, quando foi no dia da entrevista do Mercado Livre, eu peguei e fiz uma apresentação, um PowerPointzinho, de uma vulnerabilidade e expliquei elas lá. Além de responder as perguntas, a sabatina, fazer o teste técnico, eu também peguei e fiz uma apresentaçãozinha e expliquei como se fosse o Cássio. Até os maneirismos dele que ele explicava, eu tava fazendo. Peraí. Você passou na entrevista? Com certeza, eu trabalhei um tempão lá, 3 anos. Então meu conteúdo serviu, funcionou. Eu tava certo. E o medo de tu falar besteira, né? Eu era muito tímida, então o que você fazia no vídeo, eu ia fazendo também pra me soltar. E você fazia assim com a mão,
bom pra... Que da hora. Ô Marília, cara, que legal, assim, legal essa trajetória toda que você falou. Eu tinha um colega também, quando eu era dev, ele veio da área da OAB, né, não advogou, fez OAB e tal, mas falou, não, eu vou seguir TI. Hoje ele é CTO em várias startups e tal, então essa história já é repetida pra mim, no sentido, né, eu já conheço alguém nesse contexto. Mas é legal ver sua trajetória, né? Desde lá de trás, quando você comentou, eu já gostava de risco, segurança, gostava dessas coisas. E meio que o destino, vamos chamar assim, foi te levando, né? Você foi fazer um estágio de uma coisa que, na verdade, tinha que fazer 10 outras coisas ao mesmo tempo. O que eu sei que muita gente não gosta disso, né? O cara é contratado pra fazer A e tem que fazer B, C e D. Mas, por outro lado, você tem um ganho muito forte. Como você falou, eu tava em começo de carreira, você aprende muito. Né? Ganha uma merreca, mal dá pra comer, eu sei. Mas aprende muito, que eu diria que é o que te traz até aqui. E os seus próximos passos que a gente já vai comentar já daqui a pouquinho. Ô Benhur, essa entrevista no Mercado Livre foi com o senhor? Não foi, mas nem precisaria ser. Né? Então, agora, uma coisa que eu desconheço alguém de AppSec que não faz A, B, C, D, E. Pelo menos no mercado brasileiro. Alfabeto inteiro. Mercado brasileiro, então eu desconheço, tá? Desconheço. O cara tem que conhecer chapeação, pintura, é bastante complicado. Lixar a parede. Ô Marília, eu queria saber um pouquinho mais dessa... A gente aí esteve, pelo menos não esteve tão próximo, quase tivemos, né? A gente quase trabalhou juntos no mesmo time, né? Quase foi. Mas essa sua oportunidade nova, né? Que você está indo para fora do Brasil. Comenta um pouco pra gente como é que foi toda essa questão desde o processo seletivo até você realmente ir para lá. O que tu entendeu de diferenças do Brasil nesses processos para ir trabalhar para fora? Como é que foi? O Benhur já cavando aí, ó. Antes de falar, eu vou só dar um spoiler. Cara, o processo seletivo no Brasil é muito mais difícil, eu achei. Muito mais difícil. Pelo menos os processos seletivos que eu fiz, principalmente do MELI, eu achei que, assim, o nível conseguiu saber mais de mim como profissional e foi além do profissional técnico. Foi também conseguiu... Aqui no Brasil, acho que a gente consegue, nos processos seletivos, saber mais como é você com cultura, como profissional. E lá não tem tanto isso. Então, isso para mim foi o primeiro grande choque, porque a gente fala, cara... Job na gringa, a galera vai me apertar valendo. Na realidade, eles pegam no técnico, mas assim, não me cobraram nada se eu sabia fazer um report, se eu sabia me comunicar, como eu era. Então, isso para mim foi muito diferente. E só para contextualizar desde muito antes, foi o seguinte, eu estava novamente vendo o podcast daqui, né? Tava assistindo. Olha só. Cara, sucesso que é sucesso. Começa a cobrar. Tem que cobrar assinatura mensal, foram né? meus coaches, os 3 foram meus coaches e não paguei nada, viu? Agora você vai ganhar em euro, você reembolsa, a gente, fica tranquilo. Lembrando que eu só fiz pergunta nesse podcast que a gente falou isso aí, eu não sabia de nada. Pegar um Fernê pro BU. Não, eu sigo o Instagram, eu sigo o Cássio no Instagram, e aí eu vi o Cássio botando uns cortes dos Reels. Aí eu já curti, comentei lá e corri pra ver. Geralmente eu escuto aqui o podcast quando eu tô cozinhando. E aí, quando eu tô fazendo as coisas da semana, no final de semana, aí eu comecei a ouvir o podcast de vocês de trabalho na gringa. Já sabia que o Cássio trabalhava na gringa, o Marcos também. E aí eu comecei a ficar interessada e tal. Tinha umas coisas que eu achei muito interessante, que eles falaram sobre a parte de cultura, como é diferente você conviver. E eu já estava interessada e comecei a ficar mais lá. No podcast, o Marcos e o Cássio, eles deram várias dicas, até anotei aqui no meu caderninho, trouxe ele. E depois eu peguei e fui anotando as dicas. Só que aí eu pensei o seguinte, caras, para aplicar essas dicas no meu LinkedIn vai ser muito difícil, porque todo mundo que eu tenho do meu LinkedIn é só brasileiro. Então o algoritmo ele vai jogar contra mim. Eu posso postar uma coisa em inglês, mas ele vai sempre ir para brasileiros, porque eu só tenho brasileiro. Então daqui que ele chegue em uma pessoa gringa, é muito difícil para que eu seja recrutada. Então o que foi que eu fiz? Eu
não sei nem se... Enfim, foi uma coisa que eu fiz, tá? Foi bem, bem pessoal, não sou recruiter nem nada, e nem tenho especialização na área, mas eu criei outro LinkedIn para mim. Nesse LinkedIn eu coloquei lá na busca Managers Espanha Cybersecurity. Aí apareceu, eu fui adicionando a galera, tipo um boot mesmo, fui adicionando o pessoal. Aí depois botava os países que eu queria. E aí eu saía adicionando os managers da vaga. E aí eu consegui ter um número legal de pessoas nesse LinkedIn. Acho que eu consegui ter umas 600 pessoas por aí. E quando eu já tinha esse número, eu fui postando coisas. Então, eu já estava estudando uma coisa coisas que eu gostava, uma coisa mais alto nível. Eu também gosto muito de Bounty, estou muito envolvida no mundo do Bounty. Então, eu também dava dicas de pessoas que queriam começar no Bounty. Isso tudo em inglês, num LinkedIn que só tinha gringo. Aí, uma galera começou a curtir, teve um post que deu uma pequena viralizada, assim. E quando esse post deu uma pequena viralizada, um rapaz veio falar comigo na DM e me chamou para fazer o processo dessa vaga. E eu fiquei muito interessada. Ele avisou que o processo era em inglês. Eu estava fazendo aula de inglês à parte com a professora que era voltada para a área de tecnologia, maravilhosa. Inclusive, um beijo, Paula, dela. Ela me ajudava muito. Queremos você aqui, Paula. Paula, ela Isso é maravilhosa. Legal, ela é tipo perfeita, assim, ela manja mais de coisa de dev do que muito dev, eu fico muito chocada. Porque ela mas não é muito difícil, não é muito difícil. Muito difícil. Metade da audiência foi embora agora, cara. Metade em paralelo, né? Quando a gente acabar esse episódio aqui, manda mensagem pra Paula e fala que se ela topa gravar um episódio com a gente aqui pra gente falar, que é um tema importantíssimo também. Perfeito, ela é essa maravilhosa. estratégia foi muito foda. Na aula, ela pegava o programa de Bounty e ela ia lendo comigo, e eu tinha que ler, que entender, tipo, do próprio programa. A gente entrava lá no site da HackerOne e a gente pegava o escopo do programa e a gente ia lendo, assim, e depois ela fazia entrevista comigo, como se fosse de uma empresa. Nossa, a gente fez muito essa parte de entrevista. Eu ia fazer eu vou te cortar agora, você já volta aí. Deixa eu só fazer um pequeno alerta pra galera que tá ouvindo a gente. Segurança, tecnologia, DevSecOps. Cozinhando, porque a gente vai cozinhando, não deixar queimar as coisas ali, então, né, dar uma acordada. Teve um ouvinte que falou, cara, eu tava em São Paulo dirigindo, e aí eu fiquei empolgado ouvindo, fui parar não sei aonde, perdi a entrada, enfim, então, pessoal, acorda aí. Mas eu queria lembrar, talvez o pessoal não tenha essa referência ainda. Tudo isso que a Marília tá falando, o episódio que a gente lançou, o Mercado Fora do Brasil, a gente lançou 2 episódios. O primeiro foi dia 23 de outubro agora, de 2024. O segundo foi dia 29 de outubro. Então tudo isso que ela tá falando aconteceu entre novembro, dezembro e janeiro. Nós estamos agora dia 4 de fevereiro gravando aqui. Cara, em 3 meses, ela criou o perfil, achou lá os managers, começou a postar conteúdo, tava fazendo inglês paralelo, enfim, aí você vai continuar a história da vaga. Mas olha em 3 meses, e às vezes eu vejo muita galera reclamando que não tem oportunidade, que não sei o quê. Em 3 meses, cara, ela teve, lógico, ela já tinha uma bagagem, né? Já não é do zero, vamos falar assim. Tem uma certa bagagem aí. Mas que quando a gente quer fazer as coisas, a gente vai e faz. Né? A gente não fica arrumando problema, você vai lá e faz acontecer, igual você tá demonstrando aí pra gente. Eu queria fazer esse paralelo aqui pra falar desses 2 episódios que a gente lançou exatamente agora. Estratégia foda, viu? Estratégia de criar um LinkedIn novo só em inglês. Eu tô tentando migrar só pra inglês, tá difícil. Você fez uma puta estratégia que até me acendeu da luzinha aqui. Não, eu tinha estratégia, assim, quando eu ia fazer entrevista antes, eu montava um escopozinho com ela, e eu também pegava, assim, eu queria dominar a entrevista para não dar tanto espaço para eles fazerem tanta pergunta, porque recrutador em inglês, ele não tem muita criatividade para te perguntar, então eu fiz um canvazinho com um projeto que eu já tinha participado, que eu achei muito interessante, que foi uma enorme de uma vulnerabilidade que eu achei, que foi o meu projeto mais especial da vida que eu participei. E eu deixei no Canva, fiz um canvazinho com esse projeto. Aí eu explicava esse projeto, explicava o impacto que ia tendo para a empresa, que a empresa, no caso, poderia perder muito, muito dinheiro. Foi até que eu fiz também um bounty e tal. E eu já tinha tudo. Então, que eu queria comer tempo do recrutador dominando a entrevista, para ele não conseguir me perguntar tanto. E eu consegui me preparar para as perguntas.
Então, na primeira com o recrutador, eu pegava com a Paula e a gente treinava a apresentação, treinava como eu ia me apresentar, as perguntas básicas e essa apresentação do projeto. Aí o recrutador já via que eu era mais técnica, que eu dominava a técnica, aí eu passava para a próxima. Mas assim, a gente fala aqui da que deu certo, porque muitas deram errado. Então, eu fiz para uma do Vale do Silício, deu errado, não consegui. Ela falou que o meu inglês ainda não estava daquele jeito. Fiz uma para a Eslovênia, enfim, Lituânia também, do Work Lituânia, que até o rapaz do Gabo, do podcast Vaga na Gringa, também ele divulga, ele fala que é legal. Mas, enfim, a gente está falando que deu certo. E eu tentei fazer isso. Eu já tinha entrevista com um rapaz que já era o manager da vaga. E eu fui para a entrevista, já estava com 6 meses de inglês, mas foi exatamente nesse tempo que o Cássio falou. Eu comecei o processo no começo de novembro, tanto que a gente tinha Ecopar, tinha um monte de coisa que eu vi bem, tava maior coisa para fazer. E aí eu fui para a entrevista. Aí lá na entrevista ele falou que tinha gostado muito, que eu estava postando algumas coisas no meu LinkedIn, que tinha visto que eu sabia explicar o que é que eu fazia, que para eles era muito importante para a AppSec lá, porque a pessoa que eu estava postulando para a vaga saiu por causa disso, porque era um profissional muito bom, só que quando chegava no dev para mostrar porque foi aquela vulnerabilidade, mostrar para o código, tipo, era uma pessoa que chegava culpabilizando o dev, os devs ficavam muito pistola com ele, porque ele, nossa, só faltava chamar os devs de burro. Então, dizia, você vai acabar com a empresa, não sei o que, não sei o que. Aí os devs fizeram um motim e falou, não, esse cara tem que sair, porque a gente não aprendeu isso na faculdade e o cara tá quase chamando a gente de burro. Então, ele queria uma pessoa com skills técnicos, mas também que soubesse explicar e se comunicar e fazer um relatório minimamente bom, minimamente bem escrito, que não fosse ChatGPT, porque também foi uma reclamação que o pessoal estava fazendo os reportes no ChatGPT. E aí ele falou, olha, eu gostei que você faz seu post no LinkedIn, você explica bem, não é ChatGPT, que a gente sabe logo quando é ChatGPT, e é esse perfil que a gente está procurando. E aí a gente começou, só que todo o processo de entrevista foram processos, assim, puramente técnicos. Por isso que eu falei que eu acho que no Brasil o funil é muito mais... Eu senti que o funil era muito maior do que comparado com as vagas gringas. Então, a gente teve a primeira técnica, que foi para saber se eu manjava de umas coisas mais básicas, não precisava ter conhecimentos tão aprofundados, que era mais a parte de DevSecOps mesmo, que era a parte de CloudSec e tudo mais. Na segunda, foi voltada para a parte de OffSec, de Offensive Security. E na terceira, foi voltada mais para a parte de AppSec. Só que eu não senti que em nenhum momento teve assim, um recrutador vendo como era a cultura da empresa, como estava, não sei o quê. E isso eu senti falta falando dos processos gerais da gringa, porque era tudo voltada para a parte técnica. E assim, mas pelo menos lá eu senti que diferente das entrevistas brasileiras, assim, quando você não sabe de alguma coisa, claro que não é todo mundo aqui no Brasil, mas eu senti que lá quando você não sabe de alguma coisa, eles acham muito legal que você diga, poxa, eu não sei, mas eu quero muito aprender isso. Teve uma pergunta que eles fizeram que já era super avançada, de CloudSec, e CloudSec é algo que eu ainda estou estudando e tal. Então, assim, aqui era de Pentest em Cloud, já. E era a pergunta que ele fez de escalação de Pentest em Cloud. Eu não sabia responder especificamente aquela pergunta. Mas eu falei, olha, isso eu não sei, mas eu estou estudando, eu sou uma pessoa muito proativa, que eu gosto muito de aprender, e eu desenrolo fácil no dia a dia, eu consigo aprender. E ele falou, aí ele olhou assim para a câmera e falou, oh, wow, what a great, tipo assim, que resposta legal. E ele falou, nossa, essa resposta foi muito boa, até parecia que ele não estava acostumado. E aqui no Brasil eu já fiz processo seletivo que me perguntaram alguma coisa que eu não sabia, e tipo, a pessoa só fez assim, anotou, balançou a cabeça e tipo assim, como se eu tivesse... Que bosta, né? Você não sabe isso, né? Nossa, você não sabe isso, aí você já perde o time.
Então, acho que lá eles valorizam isso de, pô, eu tenho humildade de falar, eu não sei, mas eu sou uma pessoa que eu posso aprender, que eu posso me virar nisso, assim. E aí eles curtiram muito, depois ele até... E outra coisa, eles também me deram feedbackzinhos, e-mails. 3 empresas, na verdade, que eu fiz, me passaram e-mails com feedback falando porque eu fui aprovada, quais eram os meus pontos fortes e quais os pontos eu precisava melhorar. Todos em melhora foram em inglês, praticamente, que eu preciso melhorar, estou evoluindo, é complicado. Mas, assim, eles também mostraram quais tinham sido os pontos fortes e quais tinham sido os pontos de melhora, mesmo quando eu fui aprovada. Então, foi legal, porque eu tive essa perspectiva de como eles conseguem me enxergar e do que eles querem de mim. E também, quando eu fui reprovada também, eu fiz para uma empresa que eu fui reprovada, que foi a do Vale do Silício, e eles deixaram bem claro, ele falou, olha, você precisa se expressar melhor em inglês, você ficou muito tímida em inglês, eu realmente já sou uma pessoa um pouco tímida, então quando é em inglês eu fico mais tímida ainda, e eles deixaram bem claro, e eu, já estou tratando isso com a minha psicóloga, mas isso aqui vai direto para terapia. E o legal, essa pergunta do Ben-Yuri, que você comentou agora, reforça um pouco do que eu venho falando sobre o mercado aqui fora. Aqui eles valorizam muito mais o especialista do que o generalista. No Brasil a gente já está acostumado a fazer 10 coisas, então você não precisa saber tudo muito bem, mas você saber um pouquinho de cada coisa ajuda muito. Aqui é o contrário. Você não sabe tal coisa, mas beleza, isso é um diferencial. O importante é que o que a gente precisa você conhece, né? Fala aí, Ben-Yuri, eu sei que você ia falar alguma coisa, a gente... É que aqui a gente quer o generalista especialista, né? Que a gente quer tudo o de Deus, tudo. né? Que é Deus, né? Que quer tudo de tudo. E uma coisa que a Maria comentou bem legal é a diferença que faz na integração com os devs, né? Do cara chegar lá, filho da puta! O que você tá fazendo aqui? Isso é foda. Cada reporte, o nível de criticidade é uma ofensa, tá ligado? Então, tu vai pela ofensa, assim. E aí, isso é uma coisa que a gente tem, como brasileiros, a gente tem bem desenvolvido, né? A questão da comunicação, isso aqui. Pode ser que outros países tenham menos, né? Menos essa parte. E ela comentou dos processos seletivos, né? Aqui, no Brasil, é muito comum você estar num processo, talvez agora, depois das leis, mudou um pouco. Mas é muito comum, o que você faz nas suas horas vagas? Você é casado, não é? Não sei o que. É meio que comum essas coisas pessoais. Aqui, tipo, o que você faz na hora vaga e ponto. Eu gosto de jogar bola e jogar videogame. Acabou. Não tem assim, mas você é casado? Você tem quantos filhos? Religião, não sei o que. Tipo, a tal da GDPR, né? Aqui ela é muito forte, então... pergunta questões pessoais, tal, não tem muito espaço para isso. Então acaba que o processo seletivo em geral, ele é focado literalmente no profissional, né, a sua especialidade, você sabe fazer isso, não sabe fazer isso. Aí você falou muito da questão do idioma, né, influencia bastante, lógico. Mas também é uma coisa que, estando fora, você acaba aprendendo, a imersão aprende mais rápido, né, então, enfim. Fala, Marcos, você comentou uma coisa que sempre me perguntam, vocês talvez não tenham contexto, mas sempre é uma pergunta que sempre me perguntam quando eu tô fazendo processo seletivo, tava fazendo para uma empresa BR, tipo assim, quando eu escutava, eu já sabia que aquela empresa não era para mim, era, você tem filho? Era uma pergunta de praxe, você tem filho? Nossa, eu nunca fiquei em uma empresa que me perguntava isso, porque eram umas perguntas tão absurdas de chegar a perguntar, mas você cuida de alguém? Se você não tem filho, você cuida de alguém? Já que você não tem filho, pretensão de ter filho. Então era uma coisa super pessoal, assim, que você, como profissional feminino no ramo, você ficava, porque isso é algum tipo de seletiva? E lá eles perguntam, assim, pouquíssimo de você. Eu é que chegava a perguntar para quebrar o gelo quando eu chegava. Não, eu vivo numa cidade muito quente. Já tinha pegado isso no inglês com a minha professora, aí para quebrar o gelo, não, aqui é quente, muitos tubarões. Cuidado com o tubarão para visitar em Recife. Essa questão pessoal mesmo, realmente, o Brasil tem para mulher em geral, não só para área de cyber, né? Porque você quer ter filho, tem filho e tal, a gente já sabe que você vai estar médico direto, vai estar off, né? E é natural. Eu cara, não toda semana, mas os últimos 2 meses minha filha tá com gripe. Então, doentinha assim, né? Então, um dia eu tô fora, outro dia minha esposa tá fora, então não tem como evitar. Mas aqui fora, aqui fora é literalmente assim, a gente trabalha, a gente vive e o trabalho faz parte.
No Brasil eu sinto que é o contrário, a gente vive para trabalhar, né? Então a gente tem essa chavinha virou na minha cabeça depois de uns 2 anos aqui, até de eu desacelerar, não sei se o Marcos tem a mesma visão, de dar uma desacelerada, porque aqui a gente tem o nosso perfil já de trabalhar, sangue nordestino, então que eu, apesar de ter nascido em São Paulo, né, meus pais são sangue nordestino, então tem uma acelerada natural minha, assim, que aqui literalmente tem que tirar o pé, assim, sabe? E você falou, eu fiz lá o Python no Excel, o pessoal achou massa, que não é o mundo deles, né? Você salvou a vida deles, mas não é o mundo deles. Aqui eu faço às vezes a coisa básica, assim, um negócio simples, que o pessoal, tipo, nossa, tal. Caramba, tô bem na fita, mas assim, não fiz nada demais, sabe? Então isso reflete um pouco essa questão de cultura, né? Mudança de cultura e tal. Fala, Marcos. Nossa, quando eu falei também, eu falei pra eles, porque já voltando no meu estágio, eu aprendi muita coisa de Blue Team no estágio. Configurar Fire, eu era aquele pedreiro faz tudo, sabe? Aí quando eu falei pra eles, não, já trabalhei com Fire, como assim? Você já trabalhou em SOC e tudo mais, assim, como se fosse uma coisa mais anormal do mundo, sendo que aqui no Brasil é super normal. Aí eu assim, tipo assim, ele falando como se fosse um super poder e eu... Não, é uma terça-feira normal. Você vai no SOC, faz um dia de um HD e vai pra fazer busca e apreensão na tarde. Tipo, é normal. Cara, uma coisa engraçada, igual eu trabalhei na empresa anterior da que eu tô agora, eu fazia parte de compliance do OpenVAS. Então eu ficava criando scriptzinho. Cara, eu cheguei nessa nova, eu tô com como Linux Security lá. Falei, vou botar o Sysbenchmark pra rodar, né? Que é parte do OpenVAS. Criei ali rapidinho e tal, rodei por cima, os caras, nossa, mas caralho, que score é esse e tal? E agora eu tô com o task ali pra arrumar o score e os caras acharam fenomenal. E foi um negócio, tipo, simples, implantei em um dia. Qualquer coisa aqui pra isso é coisa a mais que você faz. Literalmente, aqui você tem muita gente focada aqui. Não seja nem ser especialista, mas o cara é dev, ele vai codar, ponto. Não adianta pedir pro cara, vamos ver aqui o desenho de arquitetura. Não, eu vou codar o que tá pronto, sabe? Então o brasileiro tem essa, não sei se é uma vantagem, mas tem esse perfil, né, de ver mais coisas ao mesmo tempo. Até pelo pouco da nosso país, a gente sobrevive literalmente. A gente tem historicamente isso, né, um país mais pobre e tal. Aqui fora não tem isso. Então aqui fora o cara se dá o luxo de, não, eu vou focar nisso, vou focar naquilo e tal. E o brasileiro não, mano, se eu focar, eu fico sem emprego, eu tenho que fazer 15 coisas ao mesmo tempo, pra, se der merda a 1, eu tenho a 2, se der merda a 2, eu tenho a 3, se der merda a 3, eu tenho a 4, né? Por aí vai. E fora hora essa, que os caras não gostam que você faça, né? Aqui você tem seu horário. Isso é uma coisa que pra mim pegou muito, eu demorei muito pra desacelerar, até tomar bronca por estar fazendo muito banco de horas. Os caras não gostam. Tipo, o seu horário das 8 às 5, das 8 às 5. Não vai sair às 6 horas da tarde que o pessoal vai ficar meio puto. Se você fizer menos aqui, ninguém nem liga. Agora, passou 1 hora a mais, esquece, treta. Aqui ninguém fica monitorando o trabalho, né? Mas assim, é complicado. É pra ver a diferença entre o hemisfério norte e o hemisfério sul. O hemisfério sul é totalmente ao revés, né? Então, aqui uma coisa que eu queria saber, Marília, assim, chegou a perguntar quando tu vê as tuas responsabilidades hoje, né, no ecossistema do Brasil, assim, e tu vê as tuas responsabilidades que você vai ter nessa nova empresa, como é que tu enxerga essa disparidade de carga, responsabilidade? O que mais, não vou dizer te preocupa, acho que preocupa não é a palavra correta. O que mais te desafia quando você estiver nesse trabalho? Na tua visão, o que você acha que vai ser o teu maior desafio ali? Então, nossa, nessa pergunta, o BU, ele tem uma habilidade, ele sempre faz isso, ele vai no core das coisas. No âmago. Ele é psicóloga, ele nasceu sabendo perguntar, ele sempre faz isso. E aí eu falo, caras, gente, eu vou ter que abrir meu coração nessa pergunta dele, porque ele vai muito certeiro. Assim, eu vou fazer quase uma sessão de terapia e vou abrir o que eu tinha falado para minha querida terapeuta essa semana. Uma coisa que me preocupou, não preocupou, mas que talvez seja um desafio, e isso envolve muito o que o Cássio e o Marcos falou, é porque aqui a gente é acostumado a fazer muita coisa. Então, assim, aqui, se um profissional de AppSec, ele não sabe pentest, cara, esse profissional, ele já vai rodar muito, se ele não sabe um pouco de OffSec, ele já vai rodar muito processo seletivo. E Cláudio também.
Quando eu estava fazendo o processo lá, a gente teve a etapa, né, como eu falei aqui, a etapa de cloud, que tinha mais geral, que tinha cloud, tinha dockerização, containers, enfim, no geral, era uma mais geralzona assim, de DevSecOps também, e tinha também a parte mais de OffSec, a de AppSec foi a última se eu tivesse passado nessas. Então eu pensei, nossa, o escopo da minha vaga vai ser esse. E para mim tudo bem, porque era tudo que eu já vinha fazendo aqui, dava super match com a minha trajetória de carreira, com o que eu estudo, então assim, tranquilo. Quando eu passei, eles falaram, cara, a vaga vai ser puramente AppSec. Então, por que eu fiz aquelas etapas de cloud, de tudo? Por quê? Não, era para saber se você sabia, para também fazer uma peneira, ver como você era como profissional, até se você não fosse tão bem nessas e fosse bem em outras, tudo certo. Eu pensei, cara, então o escopo é isso. Porque eu tenho medo do escopo ser tão reduzido assim, entendeu? Porque para mim eu enxerguei o escopo muito reduzido. E para mim eu não tô acostumada. Por exemplo, lá é muito definido. Profissional de AppSec é profissional de AppSec. Profissional de CloudSec é profissional de CloudSec. Eu não vou pegar em cloud, por exemplo. Eu não vou fazer um testezinho maroto, nem posso. E eles falaram, não, é totalmente proibido. Tem a galera do Pentest. Você pode fazer o seu testezinho até onde você pode, mas passou dessa linha, se você já querer, querer mostrar serviço, né? Quando você chega, você é a racuda, você é as minhas habilidades de bounty, não sei o quê. Não, isso aqui nem é bem visto. Como assim isso não é bem visto? Exato. Isso tá mostrando proatividade. Cada um no seu quadrado. E foi bem isso. Tem um lado bom disso, Marília, que é o seguinte, que é o que eu te falei, demorou 2 anos pra cair minha ficha e vira e mexe eu ainda saio dessa linha ainda. Que é, você vai ver que você vai ter muito mais tempo pra você. Tipo, eu não tenho tempo, sei lá, exemplo bobo, né? Eu não tenho tempo pra praticar um esporte, por exemplo. Não vou pra academia porque eu não tenho tempo. Aqui você vai ver que você tem isso. É possível. Justamente por quê? Porque as empresas aqui, elas não querem as pessoas que fazem 500 coisas. Ela quer a pessoa que faça uma coisa e ela faça bem feito. Então, se o seu projeto você vai ter que cuidar de AppSec, esquece Offensive, esquece Cloud Security, esquece... Cara, foca em AppSec. Mas tem que olhar ferramenta nova, tal. Beleza, faz parte do escopo, faz. Não faz? Faz por fora. Como você falou, você gosta de bounty, vai estudar bounty, continua fazendo bounty por fora. Eu tenho tempo de organizar B-Sides aqui. O ano passado teve 400 pessoas, um evento de quase 400 pessoas, então muito grande. Porque dá tempo, literalmente, porque o trabalho, apesar das 8 horas lá que você tem no contrato e tal, mas ele não te suga tanto assim. No Brasil, as 8 horas não são suficientes. A gente tem tanta coisa pra fazer que não são suficientes. Aqui é o contrário. Aqui as 8 horas são, pelo menos na minha visão, elas sobram. Pelo menos porque eu preciso fazer hoje, hoje eu tô com uma AppSec Evangelist global, então eu preciso criar um programa de Security Champion, eu preciso interagir com o time de AppSec e o time de Dev, eu tenho mais de 1000 desenvolvedores pra conversar, vamos falar assim, e dá tempo. Lógico, tem horários, tem toda uma questão de você se organizar também. Mas assim, e dá tempo, e sobra tempo de fazer outras coisas. Você falou, eu gosto de bounty, vou brincar brincando aqui no HackerOne, vou tentar ganhar uma grana extra e tal. E no Brasil a gente não tem isso. Por isso que eu falo, eu vejo que no Brasil a gente tem um esforço muito grande, que é legal, a gente aprende, a gente, né? Não, a gente, como é que fala? Cria casca, né? Deixa a gente cascudo, isso é muito bom. Por um outro lado, você vê que você negligenciou um monte de coisa que você vai começar a abrir sua cabeça agora, você vai ter que falar pro seu terapeuta, desculpa, não preciso mais de você. Porque agora eu tenho tempo de fazer um esporte, agora eu tenho tempo de, sei lá, cuidar da minha religião, né? Cuidar de coisas que às vezes o trabalho não deixa, né? O trabalho suga muito a gente. E demorou um tempo, como eu te falei, demorou 2 anos pra mim fazer essa virada de chave. Ainda não sou 100%, ainda dou minhas aceleradas aqui e tal. Mas enfim, fala, Marcos, eu te cortei. Não, eu quero continuar ouvindo agora eu quero ver esse medo dela, o que tá se tornando. Não, teve até... Calma. Depois disso, eles ainda falaram outra coisa, que aí eu choquei de vez. Eu falei, não, cara, não é possível. Eles falaram, olha, na sexta, a gente só trabalha até meio-dia, tipo assim, até antes do almoço. A gente não trabalha à tarde na sexta. E eu, como assim? E tipo assim, Alemanha, quando França, a gente trabalha Espanha, até meio-dia, é meio reduzido. Não é a mesma carga de trabalho. Aí eu falei, gente do céu. Absurdo. Só abrir um adendo, isso aí é muito dessa região aqui da Saxônia, né, que eles falam aqui, né, que é a Alemanha, Itália, França, eles têm uma cultura de
depois do meio-dia na sexta, eles saem pra escalar montanha, fazer caminhada. Eles gostam de curtir o sol, vamos dizer assim. Somente no verão. Então é Aqui- bem comum aqui na sexta, depois do meio-dia, tá todo mundo fora. Aqui Você na vê bike Polônia, andando pra tudo quanto é lado. aqui na Polônia não é oficial, mas tipo, 3 da tarde no escritório, não importa o dia, acabou, não tem mais ninguém. A galera já tá saindo fora, já vai cuidar das coisas, 3 da tarde. Tudo bem, o cara chegou 7 da manhã, 8 da manhã, a gente normalmente não para pra fazer 1 hora de almoço. Para, come e volta. Mas assim, 3 da tarde, 4, às vezes eu fico até às 4 que eu vou buscar minha filha na creche e tal. 4 horas eu tô sozinho no escritório praticamente. Tinha a tia limpando lá a cozinha, um ou outro assim, mas assim, não tem, é normal. Isso porque nós estamos no inverno, que aqui tá inverno agora. Quando é o verão, esquece, é pior ainda. Então, essa... E assim, não é que não tem treta. Ah, você tá saindo mais cedo, você tá entregando o seu trabalho, né? Você foi contratado pra fazer A, você tá fazendo A? Ah, não, eu fiz B, C e D, e A eu não fiz. Opa, então você tá errado. Então, esse medo, você vai ver que vai te ajudar a focar. Você foi contratado pra pintar a parede. Você não foi contratado pra varrer o chão. Não, mas enquanto eu tava lixando, sujou o chão. Não. Você vai pintar a parede, outra pessoa vai vir limpar o chão, que aquele é o papel dela. Ela ganha pra isso. Então você vai entender que essas separações, elas são pro bem, apesar de que vai ter um tempo aí de como é que eu posso dizer? Adaptação, né? Maturação, maturidade, enfim. Mas enfim, faz parte, né? Não, isso dá um medo porque você fica assim, né? Tô falando com a mentalidade, ainda tô com a mentalidade 100% brazuca. E depois a gente faz esse podcast, daqui a 1 ano a gente renova come o bolo do casamento depois de 1 ano pra ver como é que tá. Mas assim, eu fiquei de cara com medo de assim, cara, como é que eu vou mostrar trabalho? Aí foi até quando a minha terapeuta falou, a minha terapeuta falou exatamente o que o Cássio falou. Inclusive, se esse podcast aqui no futuro parar, dá pro Benhu e o Cássio fazer um voltado, a psicologia, ele já tá encaminhado. Ela falou, não, você vai mostrar trabalho fazendo o que eles lhe deram para fazer bem feito. Aí você foca em fazer perfeito ou próximo da perfeição aquilo, porque você fica com medo, porque aqui no Brasil, quando a gente tem um skills a mais, a gente já faz aquilo, faz isso, faz aquilo, nossa, a gente se sente mostrando que é uma profissional multifuncional, que você tem uma resiliência para fazer as coisas. Então cara, eu ganhei 10 pontos aqui. Lá eu não vou ganhar 10 pontos assim, eu vou ganhar 10 pontos de outra forma. É uma mudança de mindset muito... que dá muito medo, assim, de e se eu não tiver o destaque que eu planejo para minha carreira? Porque quando você entra, você querendo ou não, você quer ter um certo destaque. E ainda mais quando você é de fora, tipo assim, os caras, eles custearam para você, não foi fácil você estar aqui, teve que esperar o período do visto, teve que ter assessoria do visto que eles pagaram, tem passagem, tem tudo, então eles tiveram também que me esperar, porque é um período que você tem que esperar pelo visto, então para ele te trazer como profissional tá sendo um pouco mais sofrido para eles do que se fosse um daqui. Então, eu quero mostrar que eles fizeram a escolha certa. E você tem que mudar muito todo o seu mindset. É bem complicado, assim. Mas vai dar certo. Vai dar certo, vai ser top, cara. Vai dar certo, vai ser top. E você aprendeu no Deve Ser Cop Podcast, tudo que você... Então, cara, tem como dar errado. Em casa. Se não souber, se o Marcos e Benhu, vou mandar uma mensagem. Fiquem atentos. Me ajudem aqui, por inclusive, você falou da playlist lá do meu canal. Eu tenho uma playlist lá do Proactive Controls da OASP, que eu fiz no mesmo esquema. E tá faltando um. Esses dias me falou, eu gravei um negócio há 2 anos atrás. Aí alguém me falou, mano, eu assisti sua playlist, passei entrevista, fiz não sei o quê, mas tá faltando um lá. Eu falei, puta, precisa atualizar. Então eu nunca atualizei, mas. E precisa atualizar do OASP também, porque o do OASP já tá no 2021. E essa aí que você leu é do 2017 ainda. Então precisa atualizar, fazer uma série de vídeos lá pra atualizar. Fala, Bayer, a gente já tá indo pro final. É que trocou porque trocou, inclusive, agora são riscos e tem, por exemplo, vai pegar o 4 agora, que é o Insecurity Design, né? Velho, só aquilo ali dá uma faculdade, dá uma faculdade toda, só aquilo ali, tá ligado? 360 horas de uma vulnerabilidade, né, cara? Não, eu vou dar uma dica pra Marília também. Logo que você entrar, os europeus começam a programar férias muito antes, tá? Você vai entrar, você vai ter uns 20 dias de férias, 20 dias úteis. E tem que sair. Tem que sair até dezembro, tá? Tem que tirar. Então já se programa para conseguir tirar férias aí ao longo do ano, porque é obrigatório.
Eles vão te encher o saco. Nossa, Marcos, eu não sabia disso. Meu Deus, esse podcast salvou vidas hoje. Tem que tirar, não tem essa Tem de que- acumular pro ano, de vender férias, não tem. Tem que 30 gozar, dias literalmente você tem úteis, que tá? gozar das suas férias, porque senão é problema. E são úteis, tá? Então você só vai programar de segunda a sexta. Então você vai ter praticamente aí, se fosse no Brasil, 45 dias aproximadamente. Exatamente. Chocada. Benhur, Olha, Cássio, eu tô ó, demais. vem, Benhur, venha, Benhur. Venha, Bill. Venha, Benhur, venha. Próximo europeu que a gente vai transformar em europeu é o Benhur, com certeza. Vai. Pelo Pessoal- povo do médio, ama muito bem eu não posso me comprometer e querer ele dos meus queridos, Verdade. então vou ficar calada. Eu posso. Vem, Benhur, vem, Benhur. Ó, a gente tá indo pro final, eu queria fazer uma pergunta pra Marília. Marília, se tivesse um superpoder, você falar AppSec agora, todo dev faz isso, ou toda empresa vai ter isso, com relação a AppSec, o que seria? O que você implementaria com superpoder? Meu Deus, difícil. Cara, pode ser uma... Eu não queria um superpoder tão drástico assim. Eu acho que eu ia ser mais básica, mas é porque é algo que dá muita dor de cabeça, mesmo sendo básico. Não esquecer rota de API no código. Já credencial no código. Eu sei que é básico, mas meu Deus do céu, caras. Ia me ter evitado tanta dor de cabeça, tanta vontade de botar botox, porque, minha Nossa Senhora. Tanta sessão de terapia poderia ser economizada, né? Exatamente. Tantas rugas poderiam não ter nascido. Eu ficava, Sabemos. meu Deus, me segurava muito pra ir falar, olha, vamos lá. Não passou. Não faça isso, jovem. Eu acho que seria Fala, Benhur, isso. Boa. Aquela vez que tu tá conversando com o Dev, deve compartilhar a tela, aí na hora que tu olha, tu apaga a câmera, espera uns 4 segundos. E volta. Olha, deixa eu te comentar uma coisa, né? 2 socos na mesa, assim, sabe? Uma xícara na parede. Olha, eu acho que é melhor a gente remover isso aí. O que você acha? Tem que convencer o cara. O que você acha? Né? É Bom, porque eu acho jovens, que Faz programar. treinamento, faz link de guia de desenvolvimento seguro, publica os carapaços, chega lá, mete o scanner, bum, 50 Tem a celular. documentação que não pode fazer SQL injection. O atacante vai ler. Nossa, eu peguei essa, cara. A Marília sabe dessa história? Eu peguei um SQL Injection, assim, idiota na aplicação, e eu fui falar com o time de desenvolvimento, ele falou, a gente já sabe disso, mas tá na documentação. Aí eu, como assim tá na documentação? Não, tá na documentação pública. Aí eu, mano, então você tá me dizendo que o criminoso vai olhar e vai falar, nossa, você me avisou que a porta tá aberta, então não vou entrar. É isso que você tá me dizendo? Quando eu falei dessa forma, o cara até falou, nossa, eu não pensei desse jeito. Tipo, mano, cara, eu fiquei num loop na minha mente. Que porra que esse cara tá falando, velho? Se Mas- prepare, Marília. Se prepare. velho. É exatamente isso. É porque quando é um problema maior, algo, você sente e o cara até pensa, pô, vacilei, mas era difícil pra eu pensar e você consegue. Agora, quando é algo muito na cara, muito evidente, você não sabe nem como falar e ele vai se sentir burro e você vai desligar a câmera pra falar burro. Aí você volta. Então, quando é algo mais besta, eu acho pior. Porque ele se sente burro e eu tenho vontade de xingá-lo também. Feijão com arroz, né? Faz o feijão com arroz muito bem, né? Bom, jovens, é isso. Quase 50 minutos de episódio pra gente não estourar o tempo. Marília, obrigado. Eu acho que você é um dos exemplos de profissionais que todo mundo quer contratar, um exemplo de profissional que a gente quer ver o pessoal crescendo, né? A pessoa se dedicando, aprendendo, arrumando novos jeitos de fazer. E eu lembro da sua mensagem, não sei se foi no Instagram, acho que foi no Instagram, você falando, eu queria uma dica, não sei o que, e hoje você tá indo, né, indo para a Europa, morar fora, numa vaga super bacana, novos desafios, enfim. Cara, é muito bom isso mesmo, realmente, parabéns aí pela trajetória. Infeliz, cara. Feliz, né? É bom ver que o podcast ajuda as pessoas, né? O conhecimento ajuda as pessoas, a gente tá, de certo modo, colaborando aí um pouquinho, né, pra que as E tem pessoas... mais um brasileiro aí pra poder colar na Besides com nós, né? Isso Boa, que eu verdade. Em nome de todo mundo que assiste podcast, conheço muita gente, até de Goiânia também, os meninos, e eu queria agradecer muito vocês, porque esse trabalho que vocês fazem ajuda realmente muita gente. Eu sou a prova disso. Meu primo, que eu tô agora encaminhando ele também para a área, que ele acabou o ensino médio agora,
também é a prova disso. Então, é muito bom a gente ter um conteúdo voltado para a cibersegurança brasileiro, acessível, porque a gente sabe que hoje o Brasil não é todo mundo que tem condição de saber inglês, não é todo mundo que tem de pagar o inglês. Eu mesma não tive aula de inglês na rede pública quando eu era ensino médio, porque não tinha professor, faltava. Então, assim, é um país que a acessibilidade ainda é difícil e o conteúdo ainda não é muito democratizado, porque a maioria é em inglês. Então, eu acho que muitas vezes vocês não têm nem dimensão de tanto que vocês fazem e da onde vocês chegam. Vocês estão aqui batendo papo, tipo assim, tranquilo, trocando papo sobre carreira internacional. Tem uma pessoa feito eu que assiste lá, pô, que insight legal, isso, aquilo. Aí o Cássio falando que eu achei legal no podcast sobre carreira na gringa, sobre essa parte de religião, que a galera é muito mais diversa e tal. Eu não tenho religião, mas eu achei super legal essa diversidade. Então, acho que quando vocês estão trocando esse papo, para vocês já é um papo tão de amigos, vocês se sentem tão em casa, que vocês não têm dimensão do quão esse trabalho que vocês fazem ajuda. E é um conteúdo gratuito, é um conteúdo que pega desde o técnico a de como formar o profissional mesmo de cibersegurança, de como entrar na área. Então, eu queria agradecer muito a vocês, em nome de todo mundo que assiste o podcast, que cola com vocês, porque pode ter certeza que quando vocês sentam nessa cadeirinha para trocar ideia, vocês estão mudando um pouquinho da vida de alguém e vocês nem sabem. Isso é muito importante. Eu não irei chorar, me recuso. Me recuso a chorar. Tô suando pelos olhos porque tá... Chorou, eu olhei no olho do Marcos, o Marcos quase chorou. Eu chorei, eu. Marília, obrigado pelas palavras. Literalmente, essa é a ideia, né? Quando eu criei o podcast lá 6 anos atrás, com o Rodrigo, antigo Rodrigo, velho Rodrigo, tinha o Vini também quando a gente começou, aí depois veio o Marcos e tal. Essa é a ideia, de tentar evitar que as pessoas tenham os problemas que eu tive ou que nós tivemos, né? Ó, tá aqui um atalho, faz assim que vai dar, deu certo pra mim, pode dar certo pra você, ou não faz isso que vai dar errado. Acho que essa é a ideia, essa é a missão, né? Enfim, e formar profissionais de AppSec e em geral, né? Porque falta gente boa, né? Enfim, acho que tem uma certa missão envolvida nisso. Mas obrigado, só agradecer pelas suas palavras também. Jovens, quer dar um abraço, quer dar beijo, quer mandar um beijo pra Xuxa, pra mãe? Não, já falou tudo, cara. Vou ficar quietinho aqui agora. Não precisa falar mais nada, né? Não. Vou mandar só um beijo pra galera do meu Twitter que tava esperando esse podcast quando eu botei lá e estavam querendo, já vou botar o link lá. E eu assim, né? Nossa, gente, olha, subi de nível, tá? Vou estar no podcast com o Beiu, o Marcos e o Cássio. Tipo assim, agora já tô sendo... Vou divulgar o Tigrinho, brincadeira. Isso aqui virei influencer por causa disso, né? Eu tô influencer agora. Tá dando mais grana que a AppSec o Tigrinho hoje em dia. Sensacional. Pessoal, obrigado então. É isso. Benhur, obrigado. Eu sou o Cássio Pereira. Eu sou o Benhur. Eu sou o Marcos Santos. E nossa convidada... Aê. Valeu, pessoal. Até semana que vem. Valeu. Beijo de Luiz. Termina aqui DevSecOps, o seu podcast de segurança em tecnologia.